Olá, bom dia. Hoje eu converso com a Cris Dias. Vamos aguardar alguns instantes. Daqui a pouco ela deve estar chegando. Enquanto isso, a gente pode divulgar um pouco, chamar os amigos. Vamos ver. Cadê? Sim. Cris deve estar chegando. Vamos aguardar alguns minutinhos. Hoje a gente vai conversar sobre o livro O Escuro do Céu é Apenas uma Ilusão de Ótica. E eu espero que... bom dia! Bom dia para todos que estão chegando. Hoje eu converso com a poeta Cris Dias sobre o livro que ela acabou de lançar. O Escuro do Céu é Apenas uma Ilusão de Ótica. E ela deve estar chegando. Vamos ver. Bom dia, Marcelo. Então, ela, em alguns instantes, ela deve estar chegando. Vamos aguardar. Se vocês tiverem alguma pergunta, já vão anotando que assim que ela entrar na sala, a gente começa a perguntar. A Cris eu conheço há vários anos, desde a época de estudante, então a gente provavelmente vai relembrar essa época boa da vida, paralelamente, né, aos comentários sobre o livro. E já adianto que a gente vai passar um bom tempo aqui falando sobre. Deixa eu ver, eu acho que a Cris não tá conseguindo entrar. Deixa eu dar uma olhada chegando. A Cris entrou. Oi, Cris, agora eu tô te vendo. Acho que você pode... Vamos ver. Cadê? Ainda não tô vendo o teu pedido. Deixa eu ver, será que eu... Ótimo. Ela já tá entrando. Vamos ver. Agora sim, agora eu te vejo. Bom dia, eu tive que reiniciar Mas daí a eu tal acho que computador. Não, acho que tens que virar a câmera agora, porque eu tô vendo o teu computador. isso, agora sim, é isso, né? Opa, agora deu. Agora deu. Bom dia. Bom dia, Nana querida. Para aqueles que não conhecem, a Cris Dias, ela estudou na mesma época que eu na UFSC, né? Então a gente já se conhece de longa data. A Cris é poeta, a Cris é uma pesquisadora de mão cheia, né? Uma leitora voraz e também, né, professora, que eu acho que nesse momento é o que o Brasil e o mundo precisam
de professores como a Cris, né? Que incorpora a poesia, que levanta a bandeira da poesia, né? Essa política da delicadeza. Cris, bem-vinda. É uma honra poder conversar contigo sobre esse livro que me tocou muito. Eu fiquei muito feliz em ter tido o prazer de ler e reler. Tá? Eu que agradeço esse convite, é tão bonito porque a gente tem uma longa data, né, de amizade e devido às idas e vindas da vida, cada uma foi vivendo a sua vida e esse livro nos reuniu de novo. E isso é muito legal, pensar que a literatura também tem esse poder, né? De a gente reencontrar grandes amigos. Sim. E grandes pessoas também. É isso, né? Eu acho que é a arte do encontro, né? Por isso que às vezes a gente fica pensando, né, no lado negativo da internet, tudo que tem, mas também tem um lado muito positivo, que é esse de aproximar, né, de tornar possível, mesmo a gente estando distantes fisicamente, a gente, né, consegue voltar a ter um diálogo, né? Eu acho que isso que a gente tem cada vez, né, fazer com que esse algoritmo ajude a gente nesse sentido, né? Então... Eu sempre fui uma pessoa que... a gente é de uma geração que a gente teve uma infância sem a internet, sem essas coisas, né? Eu sempre digo para os meus alunos que quando a gente ia fazer uma pesquisa, havia a experiência da viagem, pegava o ônibus, ia até a biblioteca pública, e agora é tudo muito mais rápido para você descobrir as coisas, né? Mas de alguma maneira, como eu venho dessa geração dessa busca, né, dos livros, eu me lembro que quando eu queria assistir a entrevista da Clarice Lispector na TV Cultura, uma amiga da faculdade tinha, eu fui lá várias vezes procurar esse DVD que ela gravou, então hoje é muito mais rápido, eu também gosto disso, sabe? Eu consigo ler um poeta alemão traduzido em espanhol, eu entro na internet, consigo fazer essas buscas. Eu acho que para quem gosta de conhecer, para quem é curioso, eu acho que a internet tem é um ótimo portal também. Como disse o Derrida, né? Tudo é remédio e veneno ao mesmo tempo. Justamente. Muito bem lembrada. Eu acho que e a gente pensando nisso, né, adianta, né, aproxima, mas essa questão do aprendizado, cada vez mais a gente sabe, né, que precisa de tempo, né? Então, até por isso, um dos motivos para conversar contigo hoje é falar sobre esse processo, né, da construção deste livro, né? Porque, assim, quando a gente pega o livro pronto, quer seja na internet, quer seja o físico, né, a gente se deleita, mas e as camadas, né, de tempo, de leitura, de aprendizado? Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o processo, né? Sim, o processo do livro é uma loucura, né? Porque você sabe o que você tem que escrever, você tem essa vontade louca de escrever, mas demanda tempo. E eu sou uma professora em tempo integral, né? Então, assim, quando eu comecei a pensar nesse livro, os poemas, os que eu pesquiso muito antes de escrever, era um momento de liberdade, assim, aquela felicidade clandestina. Não preparei uma aula, preparei um poema, sabe, assim? Então, foram momentos muito interessantes que eu chegava da escola à noite e já ia ler os Mistérios Eleusianos, ou eu li toda a poesia do Borges para fazer esse livro, e eu adorava esses momentos né, que para mim eram momentos desobedientes da vida, que a vida que eu tinha
tradicional. E isso virou quase uma obsessão, porque é como se eu tivesse duas personalidades, né? A professora do ensino fundamental, e quando eu chegava em casa eu virava a poeta, eu era um agente secreto, assim, e eu comecei a pensar nessa teatralização da minha própria personagem, assim, e tudo começou com o título, assim, às vezes a pessoa escreve toda a obra e depois, qual o título que eu vou dar? Não, o meu caso foi o título. Eu me lembro até hoje do dia em que eu pensei no título. E esse título, ele virou uma obsessão para mim. O escuro do céu é apenas uma ilusão de ótica. Eu estava olhando para o céu mesmo, eu estava olhando para o céu. Eu estava numa casa, que até aparece no livro, uma casa a qual eu já abandonei. E eu olhava para aquele céu e eu pensava, o que tem de errado em tudo que está acontecendo? Eu gosto de escrever e não escrevo, eu gosto de ler e não leio, o que está errado aí? Então, esse título foi o start de toda a produção poética, e isso também eu acho que é um pouco da minha lição lesamiana, né? Do Lezama Lima, porque como leitora e pesquisadora do poeta cubano Lezama Lima, eu fui movida pela obsessão por ele, que ele é muito difícil, né? Não, e o Lezama, até a gente comentou antes, né? Que eu lembro quando a Cristiane estava escrevendo a tese e a gente conversava um pouquinho antes das aulas da pós-graduação, e ela lendo o Lezama e dizia, Nena, é lindo! Você precisa ler. E daí eu comecei a ler porque você estava lendo o Lezama Lima. E depois, toda a questão do barroco, na minha pesquisa, veio desse momento. Agora eu retornando, porque assim, lógico que a gente tinha as aulas com toda, né? Vindo bibliografia de todos os cantos, inclusive, né? A gente fez, eu acho, quase que todos os cursos juntas, né? Sim. Raul, Sim. Suzana, Capella. Nossa, Ana Luísa Andrade. A Ana, sim. Então, sobre Clarice Lispector. A gente tem uma formação... Foi uma formação intensa, né? De muita leitura. Sim. Sim, e na lembra época do a gente não tinha o Google como tem agora, não tinha essas inteligências artificiais. Eu me lembro dos cursos de pós-graduação do professor Raul Antelo, né, quem eu tenho uma gratidão gigantesca. Ele colocava texto em italiano lá, a gente se virasse para entender, assim, né? Então, e corria atrás. Me lembro que, nossa, a gente tentava chegava lá, uma tese, nossa, e eu tenho saudade das pastas do Raul Antelo, inclusive, de tantas coisas que a gente teve acesso, né? Então, eu acho que também nós tivemos a sorte de ter grandes professores pesquisadores. Eu acho que isso foi uma coisa... E o próprio professor Raul que me apresentou o Lezama Lima, né? Porque eu tava... Gente, é muito louco, porque eu estava estudando linguística gerativa. Era bolsista de linguística. Aí eu comecei a assistir as aulas do professor Raul, que louca. Ó, minhas obsessões. Ainda bem que eu vi que você pega coisa boa, né? Não é qualquer um. Mas assim, é amor bandido, né? Porque são difíceis, né? Essas obsessões. Então, tudo que ele apresentava, eu achava aquilo tão misterioso, né? Me lembro até hoje as lousas que ele escrevia com todas aquelas informações. E eu pensei, nossa, eu quero fazer isso, eu quero isso para mim. Então, eu larguei toda a minha pesquisa de linguística, comecei do zero a fazer uma pesquisa sobre o Lezama Lima com o professor Raul Antelo, que acabou virando o meu doutorado também, né? Não fiz com ele, fiz com a professora Suzane Scramin, mas muito nessa busca pelo rumor. Né? Foi. Não, foi. Lezama Lima é uma... E assim, havia um poema que até virou um título de um poema do meu primeiro livro,
que é Morte de Narciso. E assim, eu acho que meu doutorado inteiro foi pesquisar esse poema, né? É uma questão muito assim de as camadas que pode dizer um texto. Sim. E eu viajei muito atrás dessas camadas. E quando eu percebi, eu já era também uma pessoa cheia de camadas e a poesia veio, né? A poesia é contemporânea à minha pesquisa, a minha poesia autoral. Ela é a contemporânea à minha pesquisa sobre o Lezama Lima. Não tem como você não virar poeta estudando Lezama Lima. Foi nessa época que você se descobriu poeta? Sim. Eu vou te falar, assim, eu sempre escrevi desde a infância, me lembro, na escola, no ensino médio, eu era uma escritora famosa na escola. Tipo, tinha a escola pequena, eu era escritora famosa da escola, então era. Só que quando vem a faculdade, a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, né? Porque todo mundo tem sonhos na universidade. Então você vê que tem as questões sociais, financeiras, então a vida chega. Então eu parei de escrever, eu escrevia mais prosa. Aí eu fiquei muito na pesquisa, né? Muito na pesquisa. Aí veio a leitura do Lezama Lima e veio uma obsessão, outra também, que permanece até hoje, que é a poesia da Ana Cristina César. Então, o Lezama me deu esse start do mistério, de como que eu posso escrever, né? Só que ele era um escritor, né? Um homem. E meu filho, a minha mãe aqui. Mas a Ana Cristina César, ela me deu aquele negócio assim, nossa, olha só como uma mulher pode também ser misteriosa falando algo muito cotidiano. Então eu tinha duas pontas. Eu tinha o Lezama, né? Que era o poeta neobarroco, dificílimo e misterioso. E eu tinha do outro lado a Ana Cristina César, que dizia, né? Sinto ciúmes deste cigarro que fumas tão distraidamente. Pá! E o que é isso? Que ela tá... Então, assim, os dois mistérios das duas pontas, elas foram essenciais e eu comecei a escrever nesse momento. O meu primeiro livro, que se chama Górgonas, é um livro totalmente influenciado pelo Lezama Lima e pela Ana Cristina César. E ele foi escrito durante o meu doutorado. Assim, então, foram 5 anos que eu escrevi com essas duas influências. Agora eu estou lembrando da tua defesa. Ai, Eu acho você sabe que foi uma que das defesas mais emocionantes que eu assisti. Eu estava grávida de 9 meses, né, Helena? E defendeu a tese. Isso. E uma coisa bonita é que eu me lembro que a minha apresentação falava sobre um lugar de amor, que era inencontrável. E esse trecho, eu coloquei no meu primeiro livro, né? Essa questão de uma ilha desconhecida, uma ilha que não se encontra, mas ela existe. Então, essa busca por alguma coisa que a gente não sabe nomear, eu acho que é a própria busca do poeta, né? A minha tese é muito poética, assim. Até eu acho que hoje, se você for reler, eu nem... Ai, que medo, né, gente? Mas eu queria, na verdade, ali eu já queria ser poeta. Eu não queria ser uma professora universitária, eu queria ser poeta e todo o texto foi muito poético, assim. Não sei, assim, acho que um pouquinho difícil, inclusive, porque a gente com 20 e poucos anos, a gente quer revolucionar a poesia, ser o novo Mallarmé, né? O Haroldo de Campos feminino, a gente... É o espelho, né? Um pouco assim. Não, eu sonhava com as entrevistas que eu dava. Ai, gente, muito pop, né? Mas eu tinha essa coisa da escritora. Sim. Já, né?
E aí, só que quando eu saí do ambiente universitário e fui viver a minha vida, ver a vida mesmo sozinha, vir para São Paulo sozinha, aí mesmo que eu pensei, é isso mesmo, ainda que trabalhando como professora, que é o que me mantém, eu me assumi como poeta. Foi nesse processo vindo para São Paulo. Uhum. Ótimo. Mas eu lembro que, assim, já na época, né, do doutorado, todo mundo, você já era, né, todo mundo comentava, né, a sua defesa também, tava o Raul, né, a Maria Lúcia, todo mundo Tava o comentando. Sérgio Medeiros. Sim. Sérgio Medeiros é um artista maravilhoso, né? Que eu Então, fico, eu você fez, sigo. agora você lembrou muito bem, você fez aquela disciplina com o Sérgio sobre o Ulisses. Eu fiz, eu não lembro se você estava. Eu fiz uma sobre T.S. Eliot. Eu, gente, e é uma loucura também, né? Porque o professor Sérgio Medeiros, até hoje eu converso, quer dizer, converso com ele, mas assim, professor, eu mandei um livro para ele. Que ótimo. Professor, eu escrevi um livro novo, ele recebeu o primeiro. Então, assim, ele é uma pessoa muito legal, assim, ele responde a gente, assim, ele Ótimo não me respondeu ainda do livro. É um ótimo Ele é muito. interlocutor. E o que ele escreve é muito. O que ele produz, né? Aqueles poemas visuais dele, eu acho sensacionais. Assim, Sim, demais. justamente. É um artista, né? Mais um. É, sempre foi, né? O Sim, professor Sérgio Medeiros sempre foi. As aulas dele era tudo aí, era uma sim. performance. O Sérgio, ele foi da minha banca de mestrado e doutorado também, né? E também O foi da minha banca o Alberto Pucheu, que também é professor poeta. Então, sim, a minha orientadora, ela teve esse cuidado de trazer interlocutores que também participassem da escrita sim, poética para entender, inclusive, o percurso da tese, sim, né? sim. Não, acho que foi muito bonito, né? Todo o conjunto. Né? Mas Mas sabe, agora voltamos. Oi? mas sabe o que é bonito você dizer para mim que foi bonito? Porque a gente, às vezes, não tem essa noção, Não, é que é um né? momento que a gente não está, a gente está não estando, né? Eu me lembro que eu defendi, aí eu fui almoçar, aí depois eu fui para casa e tipo assim, e agora? Eu tava com 9 meses de gravidez e eu tive meu bebê uma semana depois. Sim, Então, sim. assim, sabe, foi aquela. Até meu filho nascer essa semana, é, é, pós-defesa e pré-parto, foi um vazio existencial gigantesco. Assim, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Novamente eu lembro da Clarice Lispector, né? Quando ela fala que quando ela publicava um livro, ela morria, né? Porque ela ficava nesse momento do entre, né? Então, nessa É, entrevista que você mencionou anteriormente, ela vai falar isso, né? Que ela, naquele momento, ela está meio morta, né? eu estava meio morta a ponto de. Aí que está a contradição. A ponto de parir, né? Então, gerando uma vida. E essas contradições barrocas também, elas estão no segundo livro, né? Ah, é? Nesse aqui ou Esse, no... no, no, no escuro do céu mesmo, esse jogo de luz e sombra, né? Uhum, Uma ótimo. coisa com a qual eu ainda trabalho. Sim, e vamos lá, né? Então, a gente conversou um pouco antes eu falei um pouco da estrutura do livro e uma das... A Cris já falou sobre o título, então uma das coisas que eu tinha comentado era sobre o prólogo, né? Então, a gente comentou um pouquinho nessa essa palavra que nos remete à Grécia Antiga, ao teatro, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, né, o porquê desse prólogo, porque eu acho que
às vezes, né, tem pessoas que não sabem, porque nem todo livro tem que ter um prólogo? Não. É obrigatório? Não. E quando a gente coloca um prólogo, por que que ele se torna interessante? Né? Uhum. Então, o prólogo, ele veio depois, na verdade. Mas com essa ideia do teatro de fazer uma apresentação. Mas, assim, eu acho que, como leitora também do Borges, esse prólogo também visa enganar o leitor. Assim, tem essa coisa, olha, estamos aqui começando uma cena, né? Então, assim, eu levanto o véu e também desse outro. Cris, E então eu fala... eu vou abrir um parênteses e eu vou dizer mais ou menos qual que é a ideia normal de um prólogo. Tá. Então, assim, geralmente, se a gente for pesquisar na teoria literária, eles vão dizer que na Grécia Antiga o prólogo era um texto que era lido antes da peça começar, a peça teatral, e nesse texto eles não narravam a história e nem resumiam, mas eles davam pitadas de algumas temáticas que iam acontecer. Então, isso é o normal, né? O que se espera de um prólogo. Agora, o que a Cris está nos contando é que ela está brincando com essa ideia de prólogo. Passo a palavra. Sim. Então, e assim, eu volto para a Grécia e falo do Tales de Mileto, que parece que foi ele que o primeiro a prever o primeiro eclipse, né? E começo a brincar muito com essas informações, porque eu começo esse prólogo com uma citação do Aristóteles, de Parva Naturalia, né? E eu li, assim, para fazer esse poema, eu li todo o livro do Parva Naturalia, do Aristóteles, para dar essa carga já de, nossa, ela começa com Aristóteles, dá essa brincadeira de conhecimento, né? E vou toda sabida aqui, sabendo das coisas. Só que, assim, a questão esse prólogo também tem coisa que ele vai acontecer no poema e tem coisa que não vai acontecer no poema que vem, né? Então, assim, ele está contando uma história. Vamos aqui, senhoras e senhores, estamos agora numa nova cena e você vai assistir a mocinha sendo devorada pelos leões. Mas aí, quando você abre o livro, é a mocinha devorando o leão. Então, assim, a gente, mais ou menos, eu tô falando e não falando, assim, né? E eu reli todo o livro essa semana, por causa da live, e ficou isso ainda muito mais evidente. Porque é engraçado, quando a gente escreve, a gente só sabe o que tem que fazer, mas não tem essa ideia estruturada, né? Totalmente organizada, mas quando eu reli, assim, o próprio prólogo é uma ilusão de ótica. E eu adoro, assim, tipo, vou ler só o trechinho final do prólogo, e nesse livro eu faço poemas longos, né? E eu falo aqui, quando expulsou a poesia da cidade, Platão chorou. Só isso seus olhos poderiam. Mas isso ninguém viu. Apenas dizem que logo depois passou a desenhar, dentro de um quarto escuro, imagens de uma caverna. Que já era o sonho de um outro poeta. Então, assim, loucão, Platão. Então, assim, e o sonho, né? Começa o sonho, começa a trampa, e daí vem as 4 ilusões, né? Porque o livro é dividido em 4 ilusões de ótica, justamente brincando com essa questão do que eu digo e o que eu vejo também. Certo. Ótimo, Cris. A gente tinha comentado, ontem eu anunciei a live e eu li o primeiro movimento, Despertar. E agora, para a gente continuar a conversa, eu te convido a ler o segundo movimento. Ah, sim. Então, esse poema, ele assim, eu falo muito de mim, assim, muito da minha biografia, só que de maneira cifrada. E esse
poema é inspirado numa obra da Camille Claudel, que é A Idade Madura, né? E eu estava caminhando em São Paulo e aquelas pessoas maravilhosas que vendem livro na rua, estava com o livro da Camille Claudel lá vendendo, comecei a folhear, pensei, nossa, eu sou a suplicante, né? Lembrando da imagem, lá temos a vida ou a morte levando o homem, tem a suplicante de joelhos, assim. E essa imagem sempre foi muito forte para mim, e tem vários poemas que eu sou essa suplicante. E esse poema, A Idade Madura, fala sobre essa menina suplicante. Também fui inspirado na Adília Lopes, né, que é uma das minhas referências, mas eu vou ler aqui um trecho. Movimento 2, A Estética da Vida. O pôr do sol, esse sim é definitivo. Era fácil fechar o livro e olhar o poema em sua volta. Na verdade, eram vários deles. A menina, numa casa de banho, chorava por não saber falar suas bonecas. A máquina de costura de sua mãe regia uma valsa quando à tarde a si mesma se punha. O dia em que seu pai levou uma máquina de escrever para o telhado, a fim de que ela pudesse escrever poesia. Tentou a vida inteira, coitada, dizer-se em primeira pessoa. A vida inteira, não sabia ela, não passava de uma trapaça para a sua falta de talento para a vida. E isso, né, esse trecho que eu li é um pouco sobre mim mesma. E o que eu gosto é que realmente o meu pai, eu me lembro quando eu escrevia, né, com 12 anos, e teve uma vez né, que a gente tinha uma laje, né, não tinha o telhado, e eu cismei que só em cima do telhado eu ia virar uma poeta. Aí o meu pai, maravilhoso, né, pegou a escada, a gente me lembra até hoje, e subiu a escada lá com a máquina de escrever. Aí eu fui para escrever, só que estava ventando muito. Eu pensei, nossa, que péssima filha que eu sou, eu vou ter que ficar aqui agora. E aquele vento, aquele negócio, e ali eu me senti muito mal, né? Então essa coisa de se sentir mal perante o outro. Então, esse poema fala muito sobre isso, esse sentimento de alguma pessoa que escreve poesia também para ter uma voz. Uhum. Só que se você percebe o movimento 3, ela está querendo, né? Ela está querendo ter essa voz, que é uma busca de uma vida inteira. Posso ler um trechinho do Pode, final? por favor. Opa! Que aqui ela diz, ó, no final, ela quer falar, então, diria finalmente que sim. Assim, feito um espelho. E se já espelho, enfim tarde era, para o nascimento de qualquer palavra dela. Ela disse que sim, que sim, que sim. Repetiu como quem ganhava uma dádiva. Em que espelho ficou perdida a minha face? No final, ela não vai usar a voz dela, né? Ela cita a Cecília Meirelles. Na verdade, é outra poeta que consegue falar por ela. Mas essa escolha também, eu acho que é um poder, né? Você poder escolher quem fala por você. Eu acho que isso é o ato poético também. E você sabe que é muito louco, é que eu, no primeiro livro, jamais teria colocado a Cristina Meirelles no meu livro, assim, porque ela era como uma entidade, assim, né? Nossa, Cristina Meirelles, a poeta, né, modernista. Então, em vários momentos eu assim, acho que a poeta que eu mais sinto, incrivelmente, é a Cristina Meirelles no livro inteiro. Em vários momentos eu coloco um trechinho dela, né? Eu canto porque o instante existe, eu também coloco isso. De alguma maneira também a voz dela apareceu no meu livro e também eu falo por ela. Sim.
Agora eu estava pensando, enquanto você estava comentando, dessa voz, né? Essa voz que está ali, não está, né? Você também tem uma ligação, né, muito intensa com a música. Eu lembro que você tocava violão. Você ainda Sim. toca? Não. Lembra que na Não, época que você fez o seu sanduíche na Espanha, que você aprendeu a sim. tocar aquele violão de... São 10 cordas? Não, assim, tentei aprender. Porque assim, né, a minha relação com a música, ela vem do meu pai, né? O meu pai era o artista da casa, era um violonista, guitarrista de rock. Então eu aprendi a tocar violão com o meu pai. E a música, ela sempre foi um sonho da minha vida. Só que eu sou uma pessoa desafinada. Assim, nossa, eu me lembro do meu pai me ensinando a tocar e cantar, e eu cantando, meu pai, não é assim, minha filha. E eu assim, ai, meu Deus, gente, eu acho que essa questão da escrita também veio também nesse processo, sabe? E eu me lembro a gente, imagina, eu imitava a Whitney Houston cantando na época do guarda-costas, então eu queria cantar. Só que a minha voz não é agradável de ouvir cantando. Não sei o tom. Eu sou uma pessoa que não encontra o tom da música. Então, E aí será veio o que... violão, eu gostava. Eu estava aqui Eu, pensando eu, dessa coisa do desafinado. Será que é o ouvido? Porque aqui a gente tem essa coisa da música, da sereia, e da é, escuta, e do não, né? A questão da escuta. Por isso que eu chamei a sim, música para a gente ir para o canto da sereia, para essa voz que isso, não é ouvida. isso. E isso que, não, na verdade, ela tá ali. E a sereia é uma coisa muito, assim, eu acho muito simbólico, né? Muito importante, porque a sereia ela para mim, a passagem, uma das mais encantadoras da Odisseia. E só que, assim, ela é o perigo, ela significa animalidade, não sei lá o quê. Mas, assim, eu com a visão da suplicante. Eu pensava, mas se ela tivesse simplesmente pedindo ajuda, me salve, né? E quando o marinheiro pulava para salvá-la, percebia que ela não tinha salvação. Então, na verdade, ela não estava criando uma armadilha, ela estava pedindo socorro. E sempre que as pessoas pulavam, era para ajudá-la. E a questão é que ela própria, sem saber, ela mesma era uma armadilha, né? Uhum. Então, e essa voz dela, esse é o primeiro poema do livro, que eu escrevi primeiro esse poema, e eu mudei algumas vezes, ele tem algumas versões, eu guardei todas as versões aqui, e só que eu coloquei em atos, né, como se fosse o começo essa situação. Você quer que eu leia um trechinho desse primeiro Por poema? favor, seria ótimo. Ah, olha só. Então, e o nome, assim, eu tenho vários poemas no livro com esse nome, mas é o primeiro poema que tem esse nome, esse título. O escuro do céu é apenas uma ilusão de ótica. Aí começa já com uma brincadeirinha com o Lago Bilac, né? Era a hora mais quente, hora direis, de um mar sem nuvens. A sereia lançada pelas ondas, as rochas, e os lábios racham. Era preciso pedir socorro, mas quem será lembrado é só o astuto marinheiro, a sua voz e o seu canto. Entre o sol e o sal, este som que sai de um só corpo, e não se sabe ao certo se é o som ou só uma sombra inclinada subtraindo o sofrimento. Você que tudo observa, escuta em mim algum canto de sereia. Segundo ato, ouço o som daquele corpo se rompendo em rocha. Uma onda egoísta lava cabelos e gargantas. A sereia é lançada pelas ondas, as rochas e o corpo sangra. Ulisses olha o céu e pensa, provavelmente alguém chora em silêncio.
Uau. Então, né? E aquela coisa, né? O Kafka diz que o silêncio da sereia é mortal, mas o silêncio do Luiz também é mortal. Sim. Né? E ela tá aí, assim, eu acho que a primeira suplicante que aparece no meu livro é a própria sereia, mas não como se ela fosse uma coitada, assim. Eu acho que essa fragilidade dela é que a torna tão poderosa, assim. Esse livro está sendo escrito no século XXI, né? Em que a fragilidade ela é tão questionada. E eu acho que a delicadeza, a fragilidade, ela é uma forma de sentimento muito poderosa. As pessoas se mostrarem um pouco frágeis. Assim, essa busca da casca dura o tempo todo, eu acho que isso não é poético, né? Você tem que mostrar também a ferida, o nervo ali. Uhum. Agora eu estava pensando nessa questão do barroco, né, que você mencionou no começo, e que todo esse livro ele vem se desenvolvendo, né, com essas questões que a gente pode ler via né, o barroco, né, a gente poderia dizer. O que que você acha? Como que você vê? Como que você pensa a poesia, né, na contemporaneidade? Porque assim, a gente tem, até eu acho que algo que me chamou a atenção quando eu li o seu livro e você me perguntou se eu tinha achado difícil. Aí eu fiquei pensando assim, mas por que que eu ia achar difícil? Mas depois eu fiquei, esse comentário ficou na minha cabeça e eu pensei, mas claro, a gente está num mundo que é do clique, do passar o próximo vídeo, que tudo tem que ser tão mastigado, direto. Você não pode nem mais dizer bom dia, você já tem que explodir, né, na tela da pessoa. E daí eu pensei, não, ela está querendo saber se não, né, se essa linguagem vai atingir as pessoas, né? Sim. E eu acho que é Sim, o que a gente isso foi. precisa, é mais poesia que nos faça parar para ler, para fazer conexões, para ver as camadas, né? A gente estava conversando antes e você comentou sobre a sua pasta. Gostaria que Ah, você contasse sim, um pouquinho sobre a pasta de camadas, de sim, tempo, de poema, né? sim. Então, o mais incrível, assim, que os meus, assim, eu posto meus poemas no Instagram, mas eu só posso postar trecho, porque os meus poemas, eles não cabem, né? Eles são longos, o último mesmo, ele é gigante. Então, assim, essa coisa do texto longo, né? Assim, o tempo, né? O tempo aparece muito no meu livro também. Então, e esses poemas longos, eles têm as suas camadas também. As pessoas que leram meu livro, alguns editores, eles viram esse diálogo entre filosofia e poesia. E realmente eu faço eu não sei, não é que eu faça de maneira proposital, é o que para mim, como eu estudei filosofia para aplicar na poesia, acabou ficando algo muito também literário a poesia. A filosofia, então, eu fui colocando essas camadas como se fosse um primeiro é o poema e vem a filosofia e eu filosofo sobre eu vou filosofar sobre o poema, de repente eu estou poetizando a filosofia e eu fui criando e assim eu sou uma pessoa que gosta de organizar de maneira muito desorganizada, porque eu sou desorganizada, tudo isso. Então, eu faço cadernos de pesquisa, aí eu perco os cadernos. Aí eu faço pastas de pesquisa, de repente, cadê a pasta? Tem uma pasta que eu nunca mais achei, gente. Eu acho que se eu achar, eu vou escrever um livro maravilhoso com ele, mas eu não achei mais. Então, assim, a gente vai criando são as companhias, né? Que eu também falo muito das conversadeiras, né? Que aparece no livro. E as conversadeiras são essas leituras que eu estou fazendo, assim.
Então, eu estou acompanhada ali, ao mesmo tempo que eu estou ali lendo a Adília Lopes, eu estava lendo sobre o mistério eleusiano, eu estava lendo também o Aristóteles, e assim, gente, eu fico obcecada com essas camadas, assim, parece que eu li a Divina Comédia inteira para escrever um livro, para escrever um poema sobre a Beatriz, assim, e na verdade, eu acho que eu até quem sabe nem precisava ter lido, mas é maravilhoso, eu tinha, né, mas assim, eu reli para o poema e eu fui, assim, eu fiquei muito tempo com aquela voz do Dante aqui e aqui, então eu vivo com essas conversadeiras também, né? E esse livro ele tem muitas vozes, assim, é muita gente, é muita camada, e por isso que eu acho que os poemas ficaram longos, porque não dava para você, eu não conseguia escrever pouco. Eu começava com 2 versos, eu vou fazer um haikai. Até tem um haikai aí, só que eu fiz 12, eu acho. Né, como é que é o nome mesmo do poema, gente? Eu até esqueci. Que são vários haikais. Eu queria fazer um haikai justamente pela dificuldade que eu tenho em fazer poemas curtos. Ah, tá aqui, ó. Arcádia Japonesa. Só que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eu fiz 9 haikais para conseguir falar o que eu tinha para falar. Então, assim, é difícil quando você tem essas coisas que querem, né, que você precisa dizer, não sabe como, e também. E eu acho incrível quem escreve poema curto, tá? Atualmente eu não. Eu tô na fase mais faladeira mesmo, bisbilhoteira, conversadeira. Ô, Cris, mas e a tua pasta que tu me mostrou? Ah, ah, sim, essa pasta, Nessa pasta essa aqui tem tem as outras versões desses poemas? Tem. Meu Deus, olha só. Tá aqui, você tá vendo a pasta aqui, ó? Então, assim, ó, eu tenho 3 versões do livro aqui. Eu vou olhar aqui a primeira versão, que inclusive é a versão que não tinha muita estrutura de verso, assim. Foi mais assim, eu escrevi tudo, mas eu percebi que eu escrevi assim muito longa, os versos muito longos. Então, não foi uma. Eu pensei, não, mas isso aqui tá assim, ó. Se você olhar, olha o tamanho dos versos, ó. Eram coisas muito maiores. Aí eu Cris, fiz. e qual foi o momento que você começou a cortar? Qual foi o momento do corte, do lapidar? Nossa, isso é. Esse momento quando começa é um inferno, né? Então, quando eu imprimi todo o livro, vou ler. Agora eu vou dar uma lidinha só para ver se tá bom. Aí comecei a ler, pensei assim, não, tá bonito aqui. Daí eu comecei aqui, ó, começo a cortar. Troquei agora por hoje, troquei não sei o quê, daí começo a cortar. Eu escrevo muito longo, tem que mudar isso aqui. E eu percebo que é justamente assim, olha só, olha esse verso aqui, você tá vendo? Tom. Esse é a primeira versão. Então, eu pensei que ele estava precisando de uma nova máscara, porque não estava assim. E aí vem a questão do livro, né? Como é que eu vou. Isso aqui não é ainda o meu livro, não é ainda a. E eu comecei a cortar muita coisa. Tem poema que eu tirei, inclusive. Eu tenho um poema que abriria o livro chamado Déjà Vu, que não está mais é um poema curto. Esse é o único poema curto que não está no livro, inclusive. E ele fala da Beatriz. Eu cito Dante no poema. E eu não gostei. Aí não gostei. E aí fui mexendo. O principal ficou, claro. Mas daí eu fiz. Aí fiz a segunda versão. Aí eu fiz a segunda versão que é já com a estrutura que está hoje. Eu fiz a estrutura, né? Mas não é esse que eu te mandei, eu te mandei a última, tá? Aí eu fui vendo assim, gente, mas tem alguma coisa que está faltando. Que justamente era o prólogo, tá? Porque o prólogo ele só aparece na última versão. E estava faltando, e eu vejo aqui, assim, muita coisa que eu mudei um verso, mudei uma palavra,
E aí veio eu comecei a ler muito poesia contemporânea nesse período. Começaram as férias, aí eu comecei a ler a poesia da Marília Garcia, da Prisca Augustoni, já era uma leitora da Ana Martins Marques, que também eu tenho um pouco dela nesse livro aqui. Mas ela lê muita coisa. E eu pensei, gente, mas está faltando, assim, não sei, alguma coisa que engate esse livro aqui. E foi nessa última versão que eu fiz essa trampa do prólogo e eu dividi o livro em 4 ilusões, porque ele era uma ilusão só. Era um pá, assim. Aí eu dividi em 4 ilusões de ótica e aí ele se organizou de uma maneira... Mas, assim, eu acho que o livro é uma coisa que não acaba nunca, né? E isso é uma coisa muito louca, porque tem uma hora que você tem que, assim, parar de ler, assim, nunca mais vou ler esse livro, porque se eu voltar a ler esse livro, vou lá ligar para a editora e dizer, não imprime ainda. Não, mas falando nisso, aquela... seria legal você comentar que ele agora está na pré-venda pela Minimalismo, Sim. né? Sim. Ele está em pré-venda. A Minimalismo é uma editora muito bacana, porque tem esse projeto de divulgar vários poetas, vários escritores, e assim, sem essa questão eu acho que ele respeita a editora respeita várias vozes. Então, assim, ao mesmo tempo que tem uma poeta pesquisadora, tem um poeta que é artista plástico, tem também a psicóloga que quer escrever sobre o sentimento de depressão. Assim, eu acho que todas as vozes têm que ser ouvidas. Assim, eu acho que essa coisa do o poeta bom e o poeta, não. Assim, a Minimalismo, eu sigo, né? Eu vejo, eu leio o que os outros poetas estão publicando. É tão bonito ver que tem muita gente que tem o que dizer. O difícil é que alguém acredite nessa voz. E eu acho que a Minimalismo está com esse projeto. Então, o meu livro está na pré-venda. Ele vai ficar mais 2 semanas na pré-venda. Aqui na minha bio tem ali o link para quem quiser, né, comprar o livro. E é um momento muito bacana, assim, que eu estou vivendo, não somente do livro, mas... É muito bonito quando alguém lê o teu livro e te acolhe, como você fez comigo, né, Nena? Assim, o apoio, o abraço. Nossa, esse livro aqui eu adorei o seu livro. Isso é uma coisa assim que a gente escreve, mas é que nem fala a Viria Lopes, né? Escrever poesia é pegar o peixe com as mãos. Aí você pega o peixe, debate-se. E vai, tu não sabe o que vai acontecer com ele. Assim. Eu tenho a sorte de ter tido, né, uma formação boa, né, na UFSC, excelente, né? Se a gente for hoje pensar, né, incrível. E os meus colegas, agora eu vejo que o Caio também é um poeta que eu li, eu escrevi o prefácio e também... A conversa com o Caio sempre é muito boa, né? Então, agora você dizendo que se sentiu abraçada, mas assim, para mim era o contrário, assim, gente, olha, como a Cris confiou que eu pudesse ler esse livro, que lindo! Eu assim, gente. E daí, quando você me disse que tinha um anterior, que eu não soube, porque também eu acho que na época nem Instagram, sei lá, é que eu estava grávida, parindo. Parindo uma vida, né? E eu acho que você estava parindo o livro, e daí a gente não se conectou naquela época. Eu não lembro desse livro. E quando você me mandou assim, o livro agora, eu fiquei assim, gente, que loucura, né? Esse primeiro livro se chama Górgonas, eu publiquei pela Patois, e a Patois também estava começando. Gente, eu não divulguei o livro. Uma pessoa só comprou na pré-venda. Teve a pré-venda, mas só uma pessoa comprou. Nem minha família tinha comprado. Cris! Mas é porque eu não... Sabe assim, eu lancei um livro.
Aí eu teve o lançamento do livro na própria... Tem a Patuscada, que é o bar da Patuá, e foram meus alunos da escola. E sabe quando você está tão preocupado em sobreviver, e a parte financeira, tentando, sabe, se sustentar, que eu lancei o livro no dia seguinte, eu já não... E assim, e o livro, ele incrivelmente, incrivelmente não, né? Tragicamente, ele saiu de circulação porque houve uma questão com o ilustrador da capa. Havia um ilustrador, né, que ilustrava os livros da Patuá, que acabou entrando numa questão com a editora, e todos os livros cujas capas dele, né, trabalhou, não podem mais ser vendidos. Então tem que ter um relançamento, né? Isso, e eu já falei com a Patuá, eles estão querendo relançar. Só queria te contar que eu usei essa história para conversar com Carlito Azevedo semana passada. Olha só. Que estava tendo um festival de poesia maravilhoso aqui em São Paulo, no Teatro Cultura Artística. E tipo assim, todos os poetas maravilhosos estavam ali, inclusive Carlito Azevedo, que um dos meus crushes da juventude. Ai, meu Deus do céu. E eu nunca tinha falado com ele. Aí eu pedi o autógrafo do livro dele novo, que é um arregaço, né? Que é Vida, Efeito 5, um livro maravilhoso. Aí eu pedi o autógrafo para ele, só que eu vi que, não, antes de eu pedir, eu vi que várias pessoas estavam entregando também os seus livros para ele. Então pedi o autógrafo, também escrevi um livro, você pode pegar? Daí ele, pegava, não sei o quê. Aí eu pensei, gente, eu tava com o livro meu, o Górgonas, né, que é o antigo, na bolsa, e pensei assim, olha, vou dar para ele. Só que aí, olha a situação, né, eu fiquei tão nervosa que eu cheguei para ele e falei assim, olha, falei que foi um sonho conhecê-lo, aquela coisa toda. Aí no final eu falei assim, eu escrevi um livro, olha só eu escrevi um livro e ele é muito, eu queria dar para você porque ele é muito raro, porque o livro saiu de circulação por medida judicial. Aí ele me olhou assim e pensei, gente, é assim que eu serei lembrada por todo sempre, por Carlito Azevedo. Mas eu quis dar um plus, sabe, um charme no livro, e é isso que aconteceu. Mas o livro, ele vai ser reeditado, tá? E é um livro muito bonito também, esse livro, só que ele atualmente não... Não, mas você vai continuar a conversa com o Carlito, com certeza. Sim, eu tenho certeza. E assim, ó, ele é a figura que eu conheci, que pessoa interessantíssima. Os poetas são muito assim, né? Porque eles não são estrelas, eles são pessoas com uma sensibilidade extra. Mas... Então é tão legal você perceber que, né, que as pessoas... Essa é a ideia de fragilidade mesmo, né? Você conhece o poeta e você vê que ele também tem a sua fragilidade. É lindo você ver isso numa pessoa. É que, na verdade, isso o que você está falando, é a questão que a gente vem de uma tradição em que a poesia e o poeta, eles estão num pedestal, né? Daí, quando a gente vê que na verdade, para ser um poeta, né, o que a gente está aprendendo contigo nesta live é que você tem que ser uma pesquisadora, você tem que ser uma mãe, você tem que ser um pai, você tem que ser aquela pessoa do dia a dia funcionar, né, pagar as contas e ainda ter energia para ver poesia nas dificuldades, né? Então é isso que eu digo, ser poeta hoje, né? Ainda acreditar que a poesia é uma forma de transformar vidas, porque eu acredito nisso, né? Mas assim, a gente vê que essa parte da humanidade que a gente está perdendo é onde a gente consegue ainda reter um pouco, né? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que na produção poética é que eu me deixei mais, assim, mais frágil. A palavra humana às vezes me incomoda, assim,
sabe, mais vida, porque a gente fica tão preocupado em estar sempre, né, pronto para o próximo ringue, a próxima batalha. E aqui, tipo assim, eu li o meu livro, tipo assim, o mundo estava em minha volta e eu estava aqui lendo um livro, tipo assim, e o mundo para mim girava em torno disso, em torno de um texto em que a poeta falava sobre alguma coisa muito sutil, mas muito importante para ela. Então, essas pequenas coisas a poesia nos dá, né? E sem grandes arroubos, sem grandes acontecimentos, é a vida mínima também. Que ela é tão cheia, né? Que ela é tão intensa, assim. E uma coisa importante para mim, assim, eu acho que quando eu pego, como já aconteceu no intervalo, né, no intervalo da aula, eu tô ali enlouquecida com o fone, tô escrevendo, tô lendo, tô pesquisando, já tô pensando no poema e não sei lá o quê. Para mim isso é uma coisa muito de liberdade. Ali não tem ninguém que pode me controlar, porque ali quem pode me controlar é o próprio texto. O resto, né? Isso eu acho que é um pouco de desordem. Já que você foi para a escola, como que você está encarando essa experiência de sala de aula? Que você trabalha com adolescentes, né? Isso. Você poderia comentar um pouquinho como é falar sobre poesia no momento em que as telas, em que tantas outras coisas chamam a atenção? Você sabe que essa é a parte mais impressionante, porque eu, assim, quando eu fui fazer o doutorado, eu queria ou ser uma professora universitária, ou ser poeta, ou os dois, assim. Mas eu pensava, assim, o ensino superior, a própria palavra, né, superior. Uhum. E aí, por questões da vida, a gente... E assim, eu percebi que não era minha mesmo, né? Ainda que eu pesquise até hoje, eu sou uma pesquisadora até hoje, eu não era minha o ambiente acadêmico. Aí tive que, né, algum filho, tive que correr atrás do trabalho. E aí que vem a grande surpresa, porque no começo pensava assim, nossa, acabei dando aula no ensino médio, depois fui pro fundamental, e a gente começa assim, nossa. E aí que vem a surpresa, que é uma questão muito importante para mim, é o espaço riquíssimo, que é uma sala de aula de criança e adolescente. Assim, eu acho que eu também meu primeiro livro eu escrevi depois também, né? Por mais que eu tenha escrito durante o doutorado, eu publiquei durante a minha fase de professora. Porque justamente é a riqueza do ser humano em formação. Então, você vê uma pessoa se transformando num adulto é uma coisa muito rica. E o mais louco, Nena, é que eles são sim ligados à internet, eles são sim ligados à tecnologia, eles aprendem muita coisa estranha na internet, mas também eu só entendi, por exemplo, o George Agamben com as crianças. Porque eu não li, antes eu li o Agamben para citar num texto e mostrar que eu era uma pessoa culta. Os meus alunos do 8º ano já leram um trechinho do Agamben, porque fazia sentido para eles aquilo ali. Então, assim, totalmente sem a discussão plena né? Mas, assim, a palavra do Agamben, ele fez muito mais sentido para aquela criança do que para aquele cara que tá lá no doutorado, muitas vezes, assim. Derrida, meus alunos já... A poesia, então, assim, tem um poema que os toca muito, que é um poema do Fernando Pessoa. Todas as cartas de amor são ridículas. E eles... Estou falando de criança de 12 anos, tá? E escreve, e relê, e faz. E eu digo uma coisa, eles têm muita criatividade. Eles são muito artistas nessa época. Eles não são bobos, assim. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu amo dar as minhas aulas para essas crianças, porque elas são muito mais poetas do que os alunos do ensino médio, por exemplo. Porque elas são mais livres do que elas querem escrever. Então, eu acho que assim, existe essa questão das redes sociais, mas você, de alguma maneira, também consegue, com a poesia, tocar essas crianças. Eu acho que isso é uma responsabilidade do professor também.
é afeto, poesia é afeto. Por mais que ela fale de qualquer de guerra, a poesia é afeto. É afeto. É isso, eu acho que essa última frase fecha a nossa live. Eu abro para as perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa específica para Cris, aproveitem antes de lerem o livro, porque daí ela já fala e depois vocês sempre vão poder fazer perguntas para ela pelo Instagram, né? Qual é o teu Instagram, Cris? É cristiane.dias.poeta. Então também a quem gente quiser deixa. seguir, né? Sim, deixa eu ver aqui. Você gostaria de encerrar com algum poema ou alguma dica de leitura? Então, dica de leitura, para mim é muito. Olha só para você ter ideia, essa é a minha vida. Isso aqui são os livros novos que eu estou lendo. Uhum. Ó, então, assim, uma coisa que eu dou uma dica é ler poesia contemporânea. Isso é uma poeta que uma das minhas favoritas, que eu pude ouvi-la lendo o seu livro quarta-feira, é Angélica Freitas. Então, assim, há muita gente boa que tem o que dizer, né, na poesia contemporânea. Eu só queria fechar, então, lendo um trecho de um poema, que é um poema que eu fiz para minha mãe. Oi, mãe, aquela, se ela não estiver me ouvindo. Eu também deixo um beijo para minha mãe, porque ela adora quando eu falo que eu mando um beijo para ela. Um beijo da sua mãe também. É que tem um poema chamado A Invenção da Rosa, que foi justamente quando a gente estava na casa da minha avó e minha mãe foi pegar uma flor na roseira e o cachorro pá no braço dela. E meio que virou na cicatriz, a minha mãe foi arrastada pelo cachorro. Minha mãe foi para o hospital, foi uma coisa bem traumática. E virou meio que uma flor a cicatriz, tá? E eu queria ler um trecho porque é um dos poemas que eu mais gosto, porque é um poema que eu fiz para minha mãe, que é uma pessoa tão importante para mim. E uma pessoa também que ela, depois de mais velha, aceitou falar sobre a sua fragilidade. Porque justamente ela é uma pessoa que quer sempre ser aquela força, né? Então, só vou ler um trechinho, só que assim, como eu tenho várias versões do livro aqui, só deixa eu pegar a versão, bem que esse eu não mexi, né? Então pode ser esse aqui mesmo. Só um momento. Como eu sou uma pessoa meio desorganizada, Nina, eu acabei de perder o poema aqui. Mas, acabei de achar. Então, aqui, olha, então o nome do texto é Invenção da Rosa, e eu falo aqui no final. Olha o cão, ele avança, inventa a rosa na geografia do teu braço, mas de nada adianta a poesia, ela não cura a nossa dor nem amansa. Por isso essa rosa, capaz de lamber as suas feridas, ela cansa. Como aquele cão, se não fosse a tarde em que você desejou ser a descida, a mudança, aquela roseira. Cris, muito obrigada. Amei. Eu agradeço. Muito obrigada mesmo. Eu adorei essa conversa. Achei maravilhosa. Cris, que bom. E eu agradeço a todos que nos acompanharam. Um beijo, Caio, um beijo, Cláudia, um beijo, Célio, um beijo, Laura, Natan, Ruth, Matheus, Roberto, Carol, enfim, e os outros que já foram e os que virão, né? Sim, muito, muito bom mesmo. Foi uma conversa muito boa. Cris, então tá. Então a gente conversa para o próximo livro, já deixamos anotado.
né? E já estou escrevendo o próximo, Sim, tá? eu sei. Então tá, Mas tchau, tchau, pessoal. querida, tchau, tchau. Tchau.